mandar embora aí com uma regulamentação administrativa. Isso facilmente pode aumentar o contingente de policiamento para fiscalizar onde estão os ilegais, buscá-los, apreendê-los e mandá-los embora. Isso ele pode fazer. Olha, inclusive neste momento o Donald Trump desceu novamente, fez uma caminhada enquanto a gente conversava aqui, mostrava ele fazendo uma nova caminhada, então fora do carro, acompanhado da mulher e agora dos outros filhos também, né? Os filhos mais velhos, eles são 5 filhos, exatamente. Os netos também participam e agora então ele volta para o carro presidencial. Ele então que quebrou o protocolo 2 vezes, saindo do carro, acenando para os seus eleitores. Nessa parte, pelo menos do desfile, tem um pouco mais de eleitores ali, apoiadores de Donald Trump, ovacionando, enfim, acenando para ele, né? E ele novamente então fazendo esse gesto. Quando encontra uma aglomeração um pouco mais expressiva, ele sai, né, onde justifica a saída dele. É tudo muito estratégico. Até isso é pensado, né? Para que ele seja, de fato, cumprimentado. Agora, a gente pode comentar aqui que Donald Trump se elegeu pelo Partido Republicano, mas ele não é muito fiel a ideologias. Ele já foi, inclusive, democrata em outras 3 oportunidades, em intervalos em que ele foi do Partido Reforma, do Partido Republicano, depois democrata novamente e voltou a ser republicano desde 2009. Será que ele vai seguir orientações do Partido Republicano? Como lidar com essa situação? Na verdade, acho que não é ele seguir as orientações, mas assim, as medidas que ele quiser aprovar, terá que ter uma negociação com o próprio Partido Republicano, né? Como nós falamos anteriormente, hoje o Legislativo americano, os representantes americanos, eles têm uma proximidade e, lógico, a partir deste momento, é natural que seja, até mesmo o próprio Trump venha a se pensar já no segundo mandato, né? Então, tem uma preocupação política com isso, ou o partido tem essa preocupação. Então, a negociação, a forma de conduzir as políticas, todas elas agora vão passar por ele negociando com o Partido Republicano, né? O que não aconteceu durante a campanha, provavelmente agora vai ter que ser um pouquinho diferente daquilo que foi inicialmente nesse processo eleitoral. Tá aí, então, Donald Trump, que tem 70 anos, assumiu hoje o cargo de presidente dos Estados Unidos, ele que é o presidente mais velho na história americana a tomar posse. O vice dele é o Michael Pence, que foi governador da Indiana. Mais velho, mais rico e menos popular, né? Uma das medidas que fazem parte das medidas polêmicas dele é em relação aos muçulmanos e refugiados. Inclusive, ele diz que vai proibir a entrada de refugiados no país. O que em termos de relações internacionais, muito grave, né? Você simplesmente proibir, ele chegou a falar que ia proibir a entrada de muçulmanos ou de pessoas que viessem de países onde tem terroristas, né? É complicado isso. Talvez haja aí uma pitada generosa de exagero, e ele até comprou uma indisposição com a primeira-ministra Angela Merkel, justamente dizendo que ela errou quando ela abriu as portas aceitando os refugiados. Ele agora vai provavelmente aplainar um pouco esse discurso, né, contrário aos direitos humanos, até porque nós vimos ele falando no seu discurso hoje de um patriotismo sem preconceitos. Ele já vai melhorar bem esse discurso dele raivoso, né? Ele já vai se apresentar agora com uma outra conversa. Se ele, falar contra os refugiados é falar contra tratados e convenções que os Estados Unidos já assinaram, já ratificaram, de proteção a essas pessoas. Então, nós estamos falando o quê? Que os Estados Unidos vão se retirar dos tratados internacionais que ele já assinou, sendo que a própria ONU tem tratado de sede com os Estados Unidos? Seria um retrocesso brutal, violento. Não acredito que ele vá manter essas, digamos, plataformas de campanha que ele usou durante a eleição e que agora não vão se repetir, tendo em vista a segunda parte do discurso dele de hoje, que foi mais humanitário do que o que ele dizia anteriormente. Tendem essas afirmações de campanha a não se manterem agora
até porque ele indicou como embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que é uma diplomata de carreira bastante conceituada, de matiz humanitário. Eu acredito que nós vamos ver aí um arredondamento dessas sustentações que ele fez contra os muçulmanos, contra os refugiados. Nós vamos ver novidades no discurso. Tomara que seja um discurso mais apaziguador, né? Olha só, Donald Trump sai de novo do carro presidencial, então começa a acenar de novo para os seus eleitores. Será que esse já é o trajeto final? Já chegamos, então, à Casa Branca? A gente viu ali nas imagens que ele vai se posicionar em um palanque todo blindado, onde ele vai acompanhar os desfiles, né, das tropas, escoteiros, Forças Armadas, o pessoal da reserva. Então, a hora que abrir a imagem, a gente vai conseguir observar que ao lado da primeira-dama, tem um palanque montado, todo blindado, que vai proteger o presidente durante esse desfile. Então ele vai aguardar, né, o pelotão, digamos assim, que chegam, né? Lógico, ele está na frente, né? No carro presidencial segue na frente. Esse palanque montado exatamente na frente da Casa Branca, como a gente pôde observar ali no canto da imagem, a Casa Branca localizada bem atrás de onde está montado esse palanque. Legal, onde ele deve aguardar e talvez até se pronunciar ali para os seus eleitores. A gente segue acompanhando toda essa cerimônia, esse desfile da cerimônia de posse de Donald Trump. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações.
km pela Avenida Pensilvânia até. E Donald Trump, que em 2 oportunidades caminhou. Ele que caminhou, a gente segue aí com essas imagens ao vivo do desfile, que ele voltou para dentro do carro e agora segue dentro do carro. Então, nesse desfile, ele que caminhou por 2 oportunidades, acenou as pessoas que ali o aguardavam, onde havia uma maior aglomeração de eleitores e simpatizantes de Donald Trump. Inclusive, passou em frente ao hotel em que ele é dono e foi exibida ali pelos funcionários uma faixa agradecendo todo o empenho de Donald Trump, toda a presença dele. Ele que ontem ainda promoveu um jantar dentro do próprio hotel para aliados políticos. E a gente segue então acompanhando essa cobertura especial da posse de Donald Trump. Depois, exatamente, como a gente acabou de falar, aqui as imagens recuperadas de Donald Trump, como o Pedro acabou de citar, que desceu em 2 momentos durante o desfile do Capitólio até a Casa Branca, acenando para os eleitores, fazendo um gesto ali mais caloroso para os americanos, de tentativa mesmo de aproximação. Depois desse desfile, ele vai participar ainda de 3 bailes oficiais ao lado da primeira-dama Melania. E amanhã ainda tem mais uma continuidade dessa cerimônia. Ele vai participar de uma cerimônia religiosa pela manhã. Tudo isso você vai acompanhar ao longo da programação da Record News. Nós vamos fazer toda essa cobertura, essa cerimônia que dura 3 dias, né? Porque se a gente for pensar, começou ontem essa cerimônia e agora a gente observa nas imagens o vice Michael Pence, então, desce do carro e essas imagens ao vivo, ele desce do carro, é bastante aplaudido pelos americanos, pelos apoiadores e eleitores que estão ali acompanhando esse desfile e agora se junta, então, a Donald Trump nesse palanque que foi montado logo à frente da Casa Branca, onde talvez eles façam algum tipo de pronunciamento e aguardam também o final desse desfile. A gente falava aqui sobre algumas medidas em relação à política internacional de Donald Trump e uma das questões é que ele quer tornar os Estados Unidos uma nova potência, voltar a ser uma potência militar, afirmando que o país, inclusive ele diz o seguinte, o país sob seu governo se tornaria tão poderoso e ameaçador que não sofreria ameaças de absolutamente ninguém. Ele que também quer investir em armamento nuclear. Isso é perigoso, né? Só que vale a gente comentar que, como a Maristela já havia falado com a gente na hora do Link News, é um falso discurso, né, Maristela? Porque fazer a América grande de novo, os Estados Unidos já é imenso, né? Já é a maior potência econômica. É a maior potência econômica e militar, com o orçamento, contando tudo, o orçamento básico militar em torno de 600 bilhões. Mas acho que ele se refere na intervenção no Oriente Médio, que foi, de certa forma, diminuída, né? Reduzida na gestão de Obama, né? Na verdade, a conversa do Obama era bem mais pacifista, né? Sim. O Obama, ele pegou um governo, a gente lembra, ele pegou uma administração do Bush, do W. Bush, que era muito mais intervencionista, né? Uhum. E ele prometeu retirar as tropas do Iraque, do Afeganistão, então tudo isso ele fez. Então ele diminuiu, mas nunca diminuiu o orçamento. O orçamento chega, contando os contratos de licenciamento e tudo, a $1 trilhão. Então, mais que isso, evidentemente, é possível chegar no que diz respeito ao armamento, ao orçamento da defesa. Mas é um grande orçamento de defesa. A América está segura, sim. O problema é se defender contra atos de terrorismo, dos terroristas, atos de terrorismo que são... É impossível, né? Uhum. Alexandre, é possível fazer a América maior ainda? Não. Bom, sempre é, né? É possível. Até isso me lembra um pouco da época da Guerra Fria, que os Estados Unidos e a ex-União Soviética disputavam para quem tinha mais ogivas nucleares, quem tinha mais armamentos nucleares. E que, na verdade, fica uma disputa desnecessária ou inócua, porque você não precisa de tantas armas nucleares. O que os Estados Unidos já tem já é suficiente em termos de armamento nuclear, né?
de fato, ter mais um míssil nuclear, uma ogiva nuclear, não vai fazer diferença em termos de segurança, né? Porque se você tiver uma guerra nuclear entre os países, você não precisa de muitas ogivas para destruir o mundo inteiro. Então, o resultado vai ser ruim para todo mundo, né? Então, o investimento em energia nuclear, ou em armamentos nucleares hoje, não me parece ser a solução para a segurança dos países, né? E porque a gente percebe também que muitas vezes o problema da segurança não está com os grandes armamentos, mas com, como nós vimos aí, os atentados terroristas, eles têm a ver com a segurança menor, né? Quer dizer, os terroristas estão preocupados em dizimar um país, mas sim provocar danos em populações, e aí não é só os militares, mas principalmente os civis que têm sido hoje objetivados aí como alvos dos atentados terroristas. Então, fazer a América Grande nesse sentido de aumentar o potencial militar, nuclear, não faz muito sentido. E a defesa do terrorismo está justamente na contramão do discurso do Obama, porque vai pela colaboração entre os países. Vai da inteligência que resulta da colaboração entre as polícias, entre os sistemas de inteligência militar, entre polícias entre países, a colaboração judicial, penal e policial entre os países, que é tudo que o Obama não tem dito, que ele tem dito, olha, vamos fazer muros, vamos fechar as fronteiras, vamos fazer a América Grande, vamos pôr todo mundo, todos os americanos em uma caixinha, Todo mundo embaixo protegido. das minhas asas. E a proteção contra o terrorismo está justamente nos tratados de cooperação, de colaboração dos países trabalharem juntos e fazerem essa rede que chega naquele indivíduo que às vezes está naquela casinha, lá naquele país pequenininho, mas de lá ele comanda um exército. Né? Tá certo. A gente segue acompanhando então as imagens do desfile, toda essa cerimônia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.
7 horas e 53 minutos nessa cobertura especial da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente segue nessa cobertura, mas a gente vai abrir espaço para uma notícia que acabou de sair de São Paulo, porque a Justiça da cidade concedeu agora à noite uma liminar que impede alterações das velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros, anunciada pelo prefeito João Dória já para o próximo dia 25, quarta-feira que vem. A prefeitura tem 30 dias. Final, então, vários grupos de militares e representantes da sociedade americana como um todo, cerca de 40 grupos, se apresentam nesse desfile. Esse desfile, então, que é o último processo, né, o último ritual desse dia de posse do presidente Donald Trump. Depois disso, ele deve participar de bailes, 3 bailes oficiais, acompanhado da primeira-dama, Melania, e a gente segue aqui nessa cobertura, então, analisando os rumos políticos com Donald Trump agora à frente da maior potência mundial. Nós falávamos aqui agora há pouco nos bastidores a respeito da ida de Hillary Clinton, candidata derrotada, democrata, na cerimônia. Ela participou do almoço no Capitólio. E foi um gesto que, enfim, ela tomou, foi um gesto político na avaliação de vocês, ou ela realmente foi ali homenagear o presidente eleito? Bom, ela estava na casa dela, porque ela estava no parlamento, no Congresso, ela é senadora por Nova York, então ela estava na casa dela. E com a grandeza que ela tem, ela é uma política nata, né? Ela estava muito tranquila, foi muito bem recebida, recebeu muito bem o presidente e vice-versa, ele apertou de forma muito entusiasmado a mão dela. Então ela é uma política nata, né? Ela saiu da Casa Branca, foi eleita 2 vezes senadora por Nova York, extremamente bem votada, foi a primeira mulher senadora por um estado machista que é Nova York. Então ela estava ali de cabeça erguida, com muito orgulho, porque ela não tem nada a perder, nem deve nada a ninguém, até porque, vamos lembrar, ela foi eleita pelo povo americano com uma diferença de quase 4 milhões de votos relativamente a Trump. Então, eleita pelo povo foi ela. Ele é que foi eleito depois, para aquele sistema intrincado de votação nos Estados Unidos, pelo colégio eleitoral, mas ela não tem nada que se envergonhar, pelo contrário, ela tem a ombrear com o Trump e eles se olharam nos olhos, apertaram a mão com muita dignidade e muito respeito, e ela estava ali, sim, na plenitude do exercício das suas funções políticas e pessoais, com toda a honradez, com certeza. Inclusive, aproveitando a respeito, né, dessa questão da quantidade de votos ser maior do que os colégios eleitorais, que acabou, claro, elegendo Donald Trump, que faz parte do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Teve uma investigação, né, da polícia norte-americana que apontou que Moscou fez ataques cibernéticos na época da campanha que difamavam, de certa forma, a candidata Hillary Clinton, o que acabou saindo muito mal para o Donald Trump, né, candidato na época. Moscou apoiava a candidatura dele, não sei se de forma explícita, mas de certa forma depois ele acabou ainda voltando atrás e falando que realmente isso poderia ter acontecido, né? Isso eu acho muito complicado, né, para um presidente que se elegeu numa maioria que na verdade foi a maioria de colégios eleitorais
e que pode ter essa investigação sob suspeita, né? Várias coisas prejudicaram a candidata Hillary Clinton ao final. Essa foi uma, outra foi a manifestação, se a gente lembrar, do diretor do FBI na última semana, levantando novamente uma suspeita sobre os e-mails que a Hillary Clinton teria então enviado, enquanto secretária de Estado, pelo seu provedor particular, quando ela deveria ter usado o provedor do governo, e levantou novamente uma suspeita que não implicaria crime nenhum pela legislação americana, ele não estava comprovado, e depois veio a ficar comprovado de que ela não teria usado esse provedor particular e que esses e-mails nada implicavam de conduta criminosa ou conduta ilícita ou conduta irregular. Mas essa declaração, naquela última semana, foi extremamente prejudicial aos últimos dias de campanha de Hillary Clinton, e ela teve uma série de fatores finais ali da campanha que foram prejudiciais. Não se sabe se foram decisivos para que ela não ganhasse a eleição, mas o resultado foram esses que nós vimos, e o candidato eleito foi Donald Trump. Professor, existe, falando sobre a eleição, né, voltando um pouco no tempo da posse para a eleição, existe algum outro país que segue o mesmo tipo de eleição dos Estados Unidos, com colégios eleitorais, onde não é a representatividade do voto direto da população? Eu, pessoalmente, não me lembro de nenhum outro país que tenha esse tipo de representação. Ou é o voto indireto, que não é diretamente eleito pelo povo, mas com essa distribuição que acontece nos Estados Unidos, essa sistematização que existe lá, realmente não conheço outro. É uma complexidade maior do que normalmente se conhece em outros países. Agora, eu queria comentar um outro aspecto em relação ainda ao presidente Donald Trump e a sua relação com a Rússia. Ficou algumas suspeitas em relação a essas informações sobre o vazamento ou não de informações da candidata Hillary Clinton naquele momento. E agora há outras suspeitas, e também aí nesse começo de mandato ele vai ter que dirimir, em relação aos secretários que ele está nomeando, né, que ele está indicando para assumir o seu governo, que há sinais, ou não só sinais, mas há fatos que comprovam que esses secretários têm relações com a Rússia, ou relações econômicas, no caso do petróleo, ou o próprio embaixador americano, à época em que o presidente Obama impunha sanções contra a Rússia, teve contato com o embaixador russo nesse período. Então, existem algumas coisas que estão mal explicadas neste momento e que é importante que o presidente Trump, logo no começo do seu mandato, comece a esclarecer para que não pare essa suspeita sobre ele. E que as investigações continuem, né? Continuem, exatamente. É um governo com muitos conflitos de interesses, né? Ele próprio, Trump, é um próprio conflito de interesses na medida em que ele é um empresário em negócios em várias áreas e que não saiu totalmente. Em vários países. Ele até chegou a passar algumas empresas para os filhos, mas não sei se adianta muito, né? Ele criou, na verdade, uma estrutura muito inteligente, que foi criada por um escritório de advocacia muito importante dos Estados Unidos. Ele criou um trust, que é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, essa empresa, tem dois diretores, que são os dois filhos dele, o Don e o Eric. Então, esses dois filhos comandam essa empresa, que é um trust, é uma empresa que vai ter embaixo todas as empresas do grupo Trump. E a figura do Donald Trump não existe, né? E são os dois filhos que comandam essa empresa grande, todas as empresas Trump embaixo. E essa empresa tem um diretor financeiro, que é um homem da confiança dos dois filhos e também do presidente Trump, que vai cuidar para que não haja conflito de interesses entre esse grande conglomerado com a presidência dos Estados Unidos. E depois, as instituições americanas são muito fortes, os órgãos administrativos, para verificar que não haja nunca nenhuma relação entre esse grande conglomerado e o que acontece com a presidência dos Estados Unidos. Mas a influência existe, né? Os trechos claro. Os brasileiros conheceram bem na época de Eduardo Cunha. Eles vão almoçar juntos no domingo, né? Existe o telefone para a gente trocar uma ideia com o pai, que é o grande homem dos negócios.
Então, é da condição humana, né? Não, fazendo agora um paralelo com o Eduardo Cunha, lembrando dessa história, porque ele defendeu em vários momentos, né, na época da CPI da Petrobras, em que ele era investigado e tal, de que a empresa que ele tinha na Suíça não era dele, eram trusts. Não, mas é óbvio a conta não era dele. Exatamente. Era né? um trust. Então... É a mesma coisa que o Trump dizer, não, a empresa não é minha, a empresa é um trust administrada pelos meus 2 filhos. Sim. Vamos todos ver se vai os dar cuidados, problema, né? Porque todos aí os pode ter um tráfico de influência ali. Todos os cuidados foram tomados, mas é da condição humana falar sobre aquilo, da condição humana tomar uma decisão que privilegia aquele primo, aquele tio. Vamos ver até que ponto eles vão tomar cuidado para que não haja essas interconexões, né? Até porque o patrimônio dele, um dia ele vai voltar, vai sair da presidência. Aliás, ele já abriu mão do salário. Não sei se ele manteve essa posição, mas... Ele manteve mão do salário, abriu mão do salário. A gente lembra aqui que a fortuna de Donald Trump, ela está avaliada, segundo a revista Forbes, em 4,5 bilhões de dólares, o que torna ele uma das 330 pessoas mais ricas do mundo. Então, uma fortuna de 4,5 bilhões de dólares. E sabe quanto ganha o presidente, para a gente falar de salários, né? E também quando a gente fala aqui, mas quanto ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil? Ganha pouco. O ministro deveria ganhar tanto quanto ganha um executivo de uma empresa. Quanto ganha o presidente dos Estados Unidos? Ele ganha, transformando em reais, cerca de 33, 35 mil reais. Né? É mais ou menos o que se ganha aqui. O que se ganha aqui. Então... A diferença é que a economia lá é muito maior que a nossa. Veja, nós não estamos muito fora do padrão aqui quando a gente fala do salário do ministro do Supremo, né? Do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não, e se você for pensar que é o presidente de um país, Exato. Não estou nem falando dos Estados Unidos, mas mesmo do Brasil, imagina o peso do cargo, a responsabilidade, o desgaste. Se você for pensar assim, não é um salário alto, é um salário Não, claro baixo. que ele mora numa casa que está paga, evidentemente ele tem o almoço, a gasolina, mas vejam, quando os nossos ministros aqui reclamarem, vamos pensar quanto ganha também, porque eles também têm a residência, auxílio à residência, auxílio alterno, né? Também tem milhares de benefícios. Cartão corporativo. Né? Também pega carona nos aviões particulares, então ele tem uma série de benefícios. Bom, olha só, a cerimônia parece que vai chegando então ao momento final, nesse espaço que foi montado para receber então Donald Trump, o vice-presidente também já está aí, e aí agora então o desfile começa já a chegar na reta final. É um desfile bonito, né? Pelo que a gente pode observar ali. Tem até tratores, olha só, protocolar, né? É protocolar isso, então. E aproveitando só para a gente falar que essa cobertura a gente começou às 6 horas, então, portanto, desde as 2 horas da tarde, a Record News faz essa cobertura da cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa cobertura, então, que conta com os analistas, a Maristela, que está aqui desde a primeira edição do Link Record News, e também o professor Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais, mostrando, então, todo um ritual que é feito numa cerimônia de posse dos Estados Unidos. E agora, olha só essas imagens. Como que é feito? Isso, claro, é uma tradição, né? Feita ali nos Estados Unidos, mas como que é? Por que ele é elaborado nos termos que existe hoje? Ele vem contando a história, né, da construção da democracia americana. Então, vem todos os setores produtivos, né, desde a influência inglesa, vem contando toda a história. São mais de 20 grupos representativos. Então, eles vêm contando por meio da música. Os americanos levam isso muito a sério, né? A gente pode lembrar aqui o desfile de 4 de julho, que marca a data da independência americana. Também temos desfiles cívicos dessa mesma magnitude. Seria guardadíssimas as proporções, claro, como nos nossos blocos. Seria até
os nossos blocos de carnaval, que eles também expressam alguma coisa. Então, cada bloco vem e mostra uma parte da história. Um enredo. Né? Um enredo, Realmente. Só que ali é muito mesmo. mais discreto, Lógico. porque eles não lançam mão de fantasias e nem de carros alegóricos, mas cada pedacinho conta um pedacinho da história. As roupas são mais compridas. Né? Americana por meio da música. E faz frio, né? O frio também. Mas é realmente um desfile muito bonito, muito bem elaborado, muito né? protocolar. Muito bem, então, Donald Trump, que é o 45º presidente dos Estados Unidos, ele tomou posse hoje. A gente acompanha essa cerimônia de posse de Donald Trump desde as 2 horas da tarde, de forma ininterrupta. 2 horas da tarde a gente iniciou essa transmissão e mantemos aqui agora 8 horas e 8 minutos, né, da noite, pelo horário brasileiro de verão. Durante o dia durante a manhã fizemos alguns flashes durante a programação, dentro da primeira edição do Link Record News, do que estava acontecendo em Washington, mas de forma ininterrupta, sem parar, 6 horas direto. A gente começou por volta das 2 horas da tarde nessa posse histórica do 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem 70 anos, é o presidente mais velho a assumir o cargo máximo do executivo americano. Ele que nasceu em 1946 em Nova York, no bairro do Queens, iniciou sua vida econômica por lá, iniciou o seu ramo imobiliário e da construção em 1971, quando herdou uma empreiteira do pai, transformou em organizações Trump, e a partir daí começou a construir cassinos, hotéis, campos de golfe. Teve um problema no início dos anos 90 muito grande com dívidas, mas depois se reestabeleceu e se tornou famoso, se tornou conhecido do grande público americano em 2004, quando começou com a série O Aprendiz, né? Ele o reality foi apresentador, show O Aprendiz. né? Ele que ganhou a fama de aquela cara sisuda em que ele apontava o dedo para as pessoas que participavam do reality show, que galgavam uma vaga dentro das empresas dele, e ele demitia as pessoas, né? Era o bordão dele, era demitir as pessoas, e ele que apresentou até 2015, ele apresentou a última edição do Aprendiz, que ele também coproduzia. Foi um grande sucesso nos Estados Unidos, é um produto que foi exportado para outros países, inclusive aqui no Brasil. A Record TV passou o Aprendiz em várias oportunidades, com a apresentação de Roberto Justus e depois com a apresentação de João Dória, que por sinal se tornou também político, né, prefeito eleito de São Paulo no ano passado. Mas ele foi um rapaz muito estudioso, ele não é só objeto de sorte, ele estudou, fez pós-graduação, especializações, ele foi muito elogiado pelos professores, ele foi um rapaz bastante estudioso, ele é bom leitor, ele tem um certo background, ele não é um espertalhão. É engraçado, né? Para construir uma fortuna de 4 bilhões e meio tem que ser bastante Ele é um rapaz esperto. bom, ele foi um estudioso, bom em matemática, bom em física, ele foi um bom estudante. Precisa ser muito bom em matemática, né? E, inclusive, ele falou que contou com uma ajuda do pai, né? Quando ele iniciou no ramo de empresário, de um valor simbólico de $1 milhão, acho, na época, enfim. Não é um valor simbólico, né? É um valor bastante alto para os padrões comuns, se a gente for pensar. Só relembrando, então, a cerimônia de posse começou hoje pela manhã, então, com Trump, a esposa dele, o vice, Mike Pence e suas famílias, em uma cerimônia religiosa na Igreja Episcopal de St. John, que fica próxima à Casa Branca. Depois eles seguiram para um chá de boas-vindas com o então presidente Barack Obama e Michelle. Os casais seguiram em comitiva para o Capitólio. Depois, a cerimônia de posse começou ao 12h30 nas escadarias do Capitólio, com espetáculos e músicas.
o vice-presidente Mike Pence fez o juramento perante a Suprema Corte americana. Depois foi a vez de Donald Trump, que fez então esse juramento presente então com o presidente da Suprema Corte, John Roberts. Na sequência, Trump fez seu primeiro discurso como presidente dos Estados Unidos, um discurso que durou cerca de 15 minutos, em que ele enalteceu o nacionalismo, medidas protecionistas, teve um tom talvez um pouco agressivo. Ele diz: vamos trazer de volta nossos empregos, nossas fronteiras, nosso patrimônio e nossos sonhos. Foi o que teria dito então o presidente Donald Trump. E o ex-presidente Barack Obama e Michelle Obama já deixaram o Capitólio. A família agora deve passar férias em Palm Springs, mas vai continuar morando em Washington para o término dos estudos da filha mais nova. Depois eles devem seguir para uma casa, morar em Chicago. Então, depois disso, ele participou de um almoço oficial no prédio do Congresso, que é o Capitólio. Esse almoço que foi até 6 da tarde. E agora, então, o desfile que começou às 6h30 e já vai caminhando para o fim. São 8 horas e 13 minutos. Esse desfile, então, que já dura cerca de 1 hora e 40 minutos. E a gente segue acompanhando aqui na tela da Record News. Depois ainda vai ter baile. Esses bailes, eles fazem parte do ritual. E são dezenas de bailes. É impossível que o presidente dos Estados Unidos consiga ir a todos. Então, ele escolhe aqueles que ele consegue ir naquela noite. É um oficial e outros que ele acaba escolhendo. Ele vê lá com a assessoria dele quais que ele consegue, que ele deve ir. O Bill Clinton foi com a Hillary a 14 bailes. 14? Ele confirmou presença, pelo menos que a gente tinha de informação até agora, em 3. O Bill e a Hillary foram a 14, estavam bem animados. Queriam dançar. O Obama e a Michelle foram a 11 bailes. Bastante. E o Trump e a Melanie dizem que vão a 3. Pode ser que vão a mais, depende muito da disposição física que eles vão ter hoje à noite. Mas a cidade é repleta de bailes, então eles poderão passar a noite dançando, indo a bailes, mas prometem ir a 3. Tá certo, então a gente segue nessa cobertura especial da cerimônia de posse de Donald Trump. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.